Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje eu vou abordar uma funcionalidade que tem aqui no LogSim, que é a funcionalidade de análise combinacional. Essa funcionalidade permite você descrever uma tabela verdade e a partir da tabela verdade a gente obter as expressões lógicas, inclusive o próprio diagrama de circuito aqui mesmo no LogSim. Inclusive essa ferramenta ela mostra a simplificação até pelos mapas de Carnot. Então, é uma ferramenta excelente, principalmente quando você está aprendendo aí a questão de lógica combinacional. Para você acessar aqui a ferramenta de análise combinacional, você clica aqui em Projeto e aqui Analisar Circuito. Aqui eu estou no LogSim Evolution versão 3.8, então dependendo do seu LogSim pode mudar um pouco aonde vai estar essa opção, mas é mais ou menos por aí. Então, vou clicar aqui em Projeto. E aqui eu vou projetar um circuito bem simples, que é um circuito com 3 entradas e apenas uma saída, em que a saída ela vai ser nível lógico alto toda vez que a maioria das entradas for nível lógico alto. Então, o meu circuito tem 3 variáveis de entrada, que aqui eu vou chamar de A, B e C, e vai ter uma variável de saída que eu vou chamar aqui de F. Então, após indicar que as variáveis de entrada, que você adiciona simplesmente escrevendo aqui nas variáveis de entrada e as variáveis de saída você escreve aqui nas variáveis de saída, a gente vai aqui na aba de tabela para preencher a nossa tabela verdade. Então veja que para a condição 0, 0, 0, aqui todas as entradas valem 0, então a saída vai ser 0. Para 0, 0, 1 eu tenho apenas uma entrada em nível lógico alto, não tenho a maioria, então a minha saída vai ser 0. 0, 1, 0, também eu só tenho uma entrada em nível lógico alto, eu não tenho a maioria, então a minha saída é 0. 0, 1, 1, aí eu tenho 2 entradas em nível lógico alto, a maioria das entradas está em nível lógico alto, e por isso a saída vai ser igual a 1. 1, 0, 0, nesse caso, eu tenho apenas uma saída em nível lógico alto, não tem a maioria, por isso que a saída vai ser 0. 1, 0, 1, eu tenho 2 entradas em nível lógico alto, eu tenho a maioria das entradas em nível lógico alto, então a saída vai ser 1. 1, 1, 0, eu tenho 2 entradas em nível lógico alto, eu tenho a maioria nesse caso, então a saída vai ser 1. E por fim, para 1, 1, 1, eu tenho todas as 3 entradas em nível lógico alto e, portanto, eu tenho a maioria das entradas em nível lógico alto. Então, nessa situação, a minha saída também vai ser igual a 1. Então, após você descrever a sua tabela verdade, você pode vir aqui na opção de expressão, que ele vai apresentar justamente a minha expressão lógica para a minha saída F, que nesse caso vai ser B e C, ou A e C, ou A ou B, que seria justamente a expressão lógica que a gente obteria fazendo aí análise combinacional usando mapas de Carnot. Inclusive você pode apresentar em várias notações, notações lógicas, notação lógica alternativa, programação com Boolean, programação com bits e assim por diante. Inclusive, essa programação com bits aqui seria a expressão lógica descrita, por exemplo, em System Verilog ou até mesmo em Verilog. No caso aqui, vamos usar a notação matemática, que ela é um pouco mais fácil de visualizar. E por fim, quando você clica aqui na aba minimizada, você vai ver justamente o mapa de Carnot, certo? E você pode inclusive passar o mouse por cima e ver o grupo selecionado e justamente a expressão daquele agrupamento. Então, por exemplo, esse agrupamento que está selecionado aqui, a expressão lógica dele é AB. Esse agrupamento aqui, a expressão lógica dele é BC. E esse agrupamento aqui, a expressão lógica ele é AC. Então, a gente sabe que fazendo a expressão lógica por soma de produtos, a gente faz justamente a operação lógica OR dos agrupamentos. Só que a gente também pode mudar o formato de soma de produtos para produto de somas. E aqui no caso de produto de somas, a gente faz o agrupamento dos zeros, né? Se a gente voltar lá para a expressão, vai estar a expressão lógica na forma de soma de produto de somas, no caso aqui, que é uma forma meio que alternativa de projetar o circuito, certo? O resultado final vai dar o mesmo, só que a estrutura é um pouco diferente. Após isso, após selecionar, que eu vou voltar para minimizada e selecionar a soma de produtos,
Após isso, eu posso descrever, por exemplo, este circuito usando o VHDL, usando o Verilog, ou posso simplesmente clicar aqui na opção de construir o circuito, certo? Aqui vai abrir uma tela perguntando o projeto-alvo e o nome do circuito. Isso aqui você pode deixar como padrão e depois você clica em OK. Ele está perguntando se vai substituir. Como não tem nada no meu arquivo, eu vou autorizar. E aqui está o diagrama de circuito construído a partir da análise combinacional. E além disso, a análise combinacional ela permite você construir o circuito utilizando apenas portas NAND. A gente sabe da eletrônica digital que as portas NAND elas são portas universais. A gente consegue construir qualquer circuito combinacional usando apenas portas NAND ou portas NOR. Então, vamos novamente abrir a nossa análise combinacional. Vem aqui em projeto, analisar o circuito, certo? Novamente ele salva o valor, os dados que você inseriu antes, né? Então preserva aqui as variáveis de entrada e as variáveis de saída, preserva a tabela, vou manter a mesma tabela, vou projetar o mesmo circuito, certo? Obviamente a expressão é a mesma porque eu não modifiquei a tabela e o mapa de Carnot também é o mesmo, certo? A única diferença aqui é que eu vou pedir para o Logsim construir esse circuito utilizando apenas portas lógicas NAND. Então vou clicar aqui em construir o circuito. E aqui eu consigo selecionar uma das duas opções, que é utilizar apenas portas com duas entradas. Isso aqui é particularmente útil, principalmente quando você está montando o circuito na protoboard, né? Porque geralmente os circuitos integrados que nós temos são de apenas duas entradas. Mas aqui eu vou selecionar essa opção de utilizar apenas portas lógicas NAND, que aí neste caso o Logsim vai construir utilizando apenas esse tipo de porta, aplicando o princípio da universalidade. Vou apertar aqui em OK e eu vou confirmar a substituição. Tudo bem, eu tenho um circuito aqui, mas eu vou pedir para sobrescrever. Certo? Fechando a janela, está aqui o circuito do nosso detector de maioria, construído apenas utilizando portas lógicas NAND. Então é uma ferramenta bem interessante aqui do Logsim, vai facilitar bastante algumas descrições de circuitos que a gente vai fazer, principalmente aí no curso de VHDL, e também serve aí para os estudantes que querem testar se realmente o exercício que ele fez está correto, né? Se a simplificação que ele fez aí usando o mapa de Carnot está correta. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Até mais!